Maravilha. Aula 2 acabou. Aula 3, bora. Bora. Atividade 3, bora. Vamos lá. Vamos lá. Atividade 3, vamos lá, produção, vamos lá. A atividade 3 é um exercício da AP e ela pergunta para você qual dos 4 gráficos é um gráfico que tem representação de proporção direta. Ele falou lá que o X e Y são diretamente proporcionais. Essa informação aqui, ela é muito importante, porque a gente tem que saber uma coisa agora, sabe? Uma coisa assim que, sabendo disso, você não erra mais esse tipo de coisa. Quando é diretamente proporcional, o gráfico, ó, vou colocar aqui, gráfico da proporção direta. O gráfico da proporção direta tem uma obrigação. Aliás, duas. Mas uma é fundamental, tá? Ele tem que estar, ó, gráfico da proporção direta. Tá vendo isso aqui? Isso aqui significa que a reta passou pelo ponto de origem, passou pelo ponto 0, 0 no plano cartesiano. Então, a primeira regra do gráfico da proporção direta é passar pela origem, passar pelo ponto 0, 0. Ótimo. Essa é a primeira regra, tá? Segunda regra. Ser crescente. Se a proporção direta é crescente. Se a proporção inversa é decrescente. Ok? Então é isso. Isso aqui já fala qual alternativa que é, né? Aqui é a atividade 3, né? Qual que é a alternativa? Alternativa D. Mas isso, copiem no caderno. Tira print e copia no caderno. Muito bem. E manda a fotinha pra mim da semana do dia 5 ao dia 11. Tá? Manda a fotinha pra mim disso daqui. Perfeito. Atividade 4. Considere os gráficos a seguir. Aí tem lá os gráficozinhos. Vou apagar isso aqui. Enquanto eu apago, vou dar pausa aqui. Prontinho. Vamos lá então, ó. Quando meu x é 1, meu y deu 1. Quando meu x é 2, meu y é 2. Quando meu x é 3, y deu 3, 4 deu 4. Esse é o gráfico 1 da atividade 4. Tá? Que ele quer o que nessa atividade? Que vocês achem a fórmula do gráfico, a função do gráfico. Tá? E ele quer isso em relação a y, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui. Muito bem. Ó, considerando as constantes de proporcionalidade encontradas em cada uma das funções e organizando-as em ordem crescente, obtemos a seguinte sequência. Não precisa ser em relação a y. Que bom. Vamos achar o gráfico, a fórmula desses gráficos? Beleza. Então, olha só. Aqui, quando x é 1,
Lembra que aqui é x, aqui é y. Tá? Quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 2. Quando x é 3, y é 3. Quando x é 4, y é 4. Significa, então, que aqui o y, ele sempre vai ser igual a x. Um vai ser igual ao outro. Tá? Gráfico 2. Quando x é meio, y é 1. Quando x é 1, y é 2. Quando x é 1,5, y é 3. Quando x é 2, y é 4. Então, vamos observar essas partes aqui, ó. Quando x é 1, meu y é 2. Então, aqui, ó, perfeito. Então, aqui quer dizer que eu estou trabalhando com o dobro, né? Quando x é 2, y é 4. Então, significa aqui que x é o dobro de x é igual a y. Ó, o dobro de x, quem é x? Quem tá aqui, ó. O dobro de 1 é igual a 2. Então, o dobro de x é igual a y. O dobro de 2 é igual a 4. Então, o dobro de x é igual a y. Tá? Tudo bem. Agora, vamos ver aqui, ó. Ah, aqui eu não liguei. Aí na apostila tá bonitinho. Aqui, ó. Quando o meu x é 1, y é meio. Quando o meu x é 2, y é 1. Quando o meu x é 3, y é 1,5. Vamos pensar. Observa aqui o 2. Concorda que o número 1, aqui ó, quando o x é 2, y é 1. O número 1 é a metade de 2, né? Então significa aqui que a metade de x aqui é igual a y, né? Que o y é igual a metade de x. Metade de x. Olha só. Quando x é 2, y é 1. Então, y é igual a metade do valor de x. Quando x foi 3, y foi 1,5. 1,5 é a metade de 3. Então, o meu y é igual a metade do valor de x. Tá? O valor de y aqui é a metade de x. Então, y é igual a metade de x. Tá? Agora, olha aqui, ó. Quando meu x foi 1, meu y foi 0,25. Quando meu x foi 2, meu y foi meio. Quando meu x foi 3, meu y foi 0,75. Então, quando meu x for 4, aqui eu continuo o gráfico para vocês entenderem melhor. O meu y vai ser igual. Significa que meu y, todos os valores de y aqui, eles são a quarta parte, ou seja, é o valor de x dividido por 4, né? Eles são iguais ao valor de x dividido por 4. Então, eles são iguais ao valor de x dividido por 4. A quarta parte de x. Por quê? Se eu dividir 1 por 4, dá 0,25. Se eu dividir 2 por 4, dá 0,5. Se eu dividir 3 por 4, dá 0,75. E se eu dividir 4 por 4, dá 1. Então, significa que os valores de y são iguais aos valores de x dividido por 4. Ou seja, os valores de y são a quarta parte de x. Tá? Aí ele quer lá no enunciado que vocês coloquem essas formulinhas aqui em ordem. Tá? Olha lá. Organizando-as em ordem crescente, obtemos a seguinte sequência. Então, vamos organizar isso em ordem crescente, do menor para o maior.
A gente tem aqui, ó, 1/4, que é o menor valor. O que que é? 1/4 vale quanto? 0,25. 0,25 é o menor valor. Então, aqui na resposta, o primeiro é o item 4. Depois, 1/2, ó, né? Ó, 0,5. Então, 1/2, ou seja, metade de 1, 0,5. Depois do 1/4, quem que é maior que ele? Todo mundo. Né? Mas quem está mais perto dele é o meio, 0,5. Beleza. Agora a gente vai colocar, ó, entre 1 e 2, quem que é o menor? É o número 1, porque ele quer que seja de ordem crescente. Então tem que ir do menor para o maior. Então, aqui. E o por último é o item 2, que é a alternativa A. Aí, tá? Alternativa A. Não vou pôr aqui a alternativa, porque senão vai ter engraçadinho que vai pular direto, né? Alternativa A. Perfeito. Vou apagar. Enquanto isso eu pauso aí. Agora vamos para a atividade 5. Estou vendo o foco dela. Beleza, bora. Para fazer a atividade 5, vocês precisam saber de um conhecimento prévio que eu vou dar agora. Tá? Muito bem. Então, quem fez aí, quem correu atrás, parabéns. Quem copiou do Braille não é assim que faz não, tá? Tem que aprender. Tem que aprender, tem que correr atrás. Eu sei que vocês estão com 15 atividades para fazer, então presta atenção aqui, eu vou explicar, já resolve esse problema. Olha só, para fazer a atividade 5, a gente tem que saber duas coisas. Quais são essas duas coisas? Bom, vamos lá. Caramba, tá me matando. Vocês têm que saber que numa função de primeiro grau, aí vocês copiem isso no caderno. Eu tenho o seguinte, olha só, na função de primeiro grau, ou função polinomial de primeiro grau, enfim, eu tenho o seguinte, eu tenho isso aqui, ó, f de x é igual a ax mais b. Tá? Essa função ela pode aparecer como função linear, função polinomial de primeiro grau, enfim, é uma função de primeiro grau. Tá? Ela tem esses outros nomes também, porque ela é usada em outras áreas também. Mas ela é usada quase em tudo. Muito bem. Esse cara aqui, nós chamamos de coeficiente angular. E a letra B, a gente chama ela de coeficiente linear. Angular não, linear. Perfeito. Agora, o que são esses aí, professor? O que é isso aí? Para que isso aí? Para que é? O que é isso aí? Vamos explicar. O coeficiente angular, ele é o ângulo de inclinação de uma reta. Nossa, professor, não entendi bosta nenhuma. Calma. Olha só, eu vou representar isso num gráfico para você entender. Vou desenhar para você entender, certo? Que o gráfico é um desenho, né? Perfeito. Vou colocar isso no gráfico. Tá difícil.
coeficiente angular. Nossa, meu coeficiente ficou deficiente, né? Deus do céu. Tá. Sem preconceito com o meu coeficiente. Muito bem, o coeficiente angular, ele aparece nessa parte do gráfico aqui, ó. Tem um gráfico, uma reta, aqui é o x, aqui é o y. E o coeficiente angular, ele determina a angulação na reta, tá? Ele determina isso aqui, ó. Essa angulação aqui, tá? Então aqui, ó, é o meu coeficiente angular, que ele determina a inclinação. Se o meu A, se essa letrinha A for um número maior que zero, ela vai ser assim, crescente. Se essa letrinha A for um número menor que zero, por aqui. Se essa letrinha A for um número menor que zero, ela vai ser decrescente, tá? AX negativo. Essa reta pode estar aqui, pode estar no eixo aqui de origem, 0, 0, ela pode estar para cá, enfim. A localização dela vai depender da função, tá? E do coeficiente linear também. Vai depender da função, enfim. Se ela vai estar mais para lá ou mais para cá. Eu coloquei ela aqui, sem passar pela origem, só para não ficar tão grudado, tá? Nesse ladinho. Mas também pode ser, também pode acontecer. Agora vamos ver o gráfico do coeficiente linear. Qual que é a diferença de um para o outro? O gráfico do coeficiente linear não tem um segredo. Se, por exemplo, eu tenho uma função de x igual a b, não tenho o coeficiente angular, vamos supor. E o enunciado, qualquer outra coisa, fala para mim que o b é igual a 1, meu gráfico será uma constante em 1. Por isso que ele é linear, ele é contínuo, ele é sempre aquilo, ele é sempre aquele intervalo. Ele é constante, tá? Nesse caso aqui, ok? Muito bem. Então, copiem isso no caderno, tá? Porque com esse conhecimento que a gente resolve a atividade simples. Tempo para o print, para vocês copiarem. Printou, maravilha. Bora. Agora, ele quer o quê na função? Ele calcula a taxa de variação da função representada no gráfico abaixo. Ou seja, a gente tem que ir do gráfico para a função. E não, a gente foi nos exercícios anteriores da função para o gráfico. Agora a gente vai do gráfico para a função. Fazer o trabalho ao contrário. Vou apagar aqui. Enquanto eu apago, eu pauso. Beleza, aí está o gráfico, gente, né? Ele quer a taxa de variação. Para saber isso aí, eu tenho que achar a função. E para achar a função, lembra, eu falei para vocês, tem o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, a função, ela é composta dessa forma, né? Só que o enunciado não falou para mim o valor de ninguém, ele só deu o gráfico. Como que eu faço para calcular isso? Para calcular o coeficiente angular, tá? Para calcular o
coeficiente angular, a gente usa a seguinte fórmula. Professora, quem que é x1, quem que é x... O que é isso? O m, ele é o coeficiente angular. O coeficiente angular, tá? E o y1 e y2, vocês vão saber qual que é já. Olha só, olha esse ponto aqui, ó. Quando o meu x é 5, meu y é 10. Então, a primeira coordenada aqui que eu tenho, quando meu x é 5, meu y é 10. E a segunda coordenada, o que é coordenada, professora? Informação, ponto do gráfico, tá? Primeiro ponto, segundo ponto. Orientação, coordenação, entendeu? Você vai coordenar a reta, você vai mandar na reta onde ela vai, enfim. Você vai gerenciar aquilo, é o ponto, entendeu? O ponto. Primeiro ponto, segundo ponto. Primeira coordenada, segunda coordenada. Informação, tá? Enfim, aí o meu x é 10, olha lá, o meu y é 17. Sempre, 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 a ordem é x, y, x, y. Sempre, 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 tá? Ordem de uma coordenada, x, y, sempre. Bom, como eu tenho duas coordenadas, né, eu vou da menor para maior, tá? Então, ó, da menor, do ponto mais baixo, para o ponto mais alto. Então, primeira coordenada, segunda coordenada. Ok. Aí aqui, ó, como essa é a primeira coordenada, aqui vai ser o x1. E aqui y1, que é a primeira informação. E aqui, como é a segunda informação, vai ser x2 e y2. Beleza, agora vocês sabem quem é y2, y1, quem é quem. Substituindo essas informaçõezinhas aqui, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui m, que é o coeficiente angular, vai ser igual. Quem que é o y2? É o 17. 17 menos y1, que é 10, ó. O maior menos o menor aqui, ó. Isso aqui sobre 10 menos 5. Tá? 17 menos 10 dá 7. 10 menos 5 dá 5. Acabou a conta? Não. O que isso me ajudou? Me fez descobrir que a letrinha A vale 7,5. Ou 7 sobre 5. Então, a minha função, ela fica de que forma? Ela vai ficar assim, ó. Tá? Minha letrinha A é 7 sobre 5. Eu não tenho a letra B. Como que eu faço para encontrar? Bom, com as coordenadas de novo. Quando o meu x é 5, meu y é 10. Então, quando o meu x for 5, ó, no lugar do x aqui eu vou pôr 5, ó. Quando o x for 5, a minha conta inteira tem que dar 10. Tá? Vou passar essa continha pra cá, não vai caber. Então, vai ficar assim, ó. Aqui tá multiplicando. No lugar do y, aqui, ó, eu vou colocar o número 10, tá? Então, quando o meu x for 5, minha conta inteira tem que dar 10. Ó, 7 sobre 5 vezes 5, porque o valor de x é 5, ó, mais b. Muito bem. Vocês podem fazer 7 vezes 5 aqui e o valor dividido por 5. Ou, também vocês podem fazer o seguinte, ó. Tá multiplicando? Na multiplicação eu posso fazer essa divisão, tá?
Aqui vai dar 8. Ok? Então, 5 dividido por 5 dá 1. Então, fica 10, que é igual a 7 vezes 1 mais B. Para achar o valor de B, eu tenho que isolar o B aqui. Para achar o valor dele, tem que deixar sozinho. Então, vai ficar 10 é igual a 7 vezes 1, 7, mais B. Passa o 7 para lá, vai ficar 10 menos 7, que é igual a B. 10 menos 7 é 3. Que é igual a B. Ou seja, B é igual a 3. Então, como é que fica a minha funçãozinha? Como é que fica a minha função? Minha função final vai ficar assim, ó. Pera aí. Dessa forma, tá? Vai ficar assim. Acabou a conta? Não! Não, ele quer a taxa de variação. É, meu bem, neném, é isso aí. Ele quer a taxa de variação. Eu achei a função, perfeito. Então, copia, tira print, enfim. Pronto, já foi o tempo do print. Perfeito. Vou apagar agora, vou apagar. Para achar a variação, eu descobri o valor da função. Eu descobri a função, né, do gráfico. Tudo bem. Então, eu vou ter aqui, ó, que f de x, na função nossa que nós descobrimos agora, é igual a 7 sobre 5, né? A gente acabou de descobrir isso.